Muito bem, meu amado irmão, vamos meditar então no Salmo 94. Nós vamos ler este salmo e nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes nele, tá bom? Salmo 94 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Preste atenção neste versículo 20. Podia, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Este salmo ele é um apelo que o salmista está fazendo pela justiça de Deus. Esses dias são dias onde nós também temos apelado pela justiça de Deus. Nós temos clamado pela justiça de Deus. Temos clamado para que Deus faça a sua vontade. Eu não sei se você reparou, mas parece-me que há uma sensação de injustiça, de impunidade, assim, sabe, solta no ar. E o salmista também teve essa mesma preocupação, teve essa mesma sensação. Não apenas a sensação em si, mas ele sentiu isso na pele, o que é ver muitas vezes os ímpios, o que ele chama até de brutais, pessoas que usam a própria lei ou o pretexto da lei para fazer o mal. E essas pessoas acharem que Deus não está vendo e até dizer: vamos fazer porque ninguém vai dar conta disso, ninguém vai parar isso. Ninguém vai deter isso enquanto não é verdade. Deus nos altos céus está vendo tudo, está olhando para tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para olhar como os homens estão andando na terra. Bom, por mais injusto que pareça o momento que nós estamos vivendo, a justiça de Deus não falha. Olha o que o versículo 20 diz, e é o versículo que mais me tocou, é o versículo que mais mexeu comigo. Vou repetir ele para você. Podia, acaso,
associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Me diga se isso aqui não é tão real nos nossos dias. Me diga se o momento que nós estamos vivendo, nós não estamos vendo isso na nossa frente, bem na nossa cara, de verdade mesmo. Isso é muito real. A palavra de Deus para nós é muito real. Qual é a esperança do salmista neste caso? O salmista declara: os malfeitores têm crescido. Além dos malfeitores estarem crescendo, eles estão usando de violência contra os seus servos. O salmista está dizendo: eles estão usando de violência para comigo. Eles se gloriam daquilo que fazem, mais do que fazer, zombam. Se vangloriam dos seus feitos. Eu devo lembrar você que alguns dias atrás, e ainda tem nos dias de hoje, hoje que esse vídeo está sendo gravado, pessoas que dizem: mas olha aí, os cristãos não oraram tanto, e agora? Não jejuaram tanto, e agora? E a sensação que nós temos em relação a tudo que vem acontecendo, a aparência que se dá, preste atenção, a aparência que se dá é que a injustiça compensa, que o crime compensa. Tem alguns até dizendo: para que nós vamos lutar se o crime está compensando? Bom, eu posso dizer a você que o crime não compensa. O crime não compensa. Andar na presença de Deus, sim. O justo pode até passar por aflições, mas o Senhor livra ele de todas. O que nós podemos fazer, por exemplo, num momento como esse, onde a gente olha para as coisas, onde a gente olha para o juízo ou para a justiça, aguardando deles, muitas vezes, aquilo que seria justo, que seria legal, legítimo, e a gente não vê acontecer. Bate um desânimo, é verdade. Alguns sentem vontade de parar, de desistir, sim, verdade também. Porém, o salmista, ele declara que foi exatamente se esforçando por estar na presença de Deus que a alma dele foi sustentada. Veja só, versículo 18 e o versículo 19. Quando eu disse: o meu pé vacila, sabe, até o salmista estava numa situação delicada. Os pés dele estavam quase que vacilando, quase que caindo. Mas ele diz: quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Eu devo dizer a você que boa parte da desesperança geral, ou alguém que já até mesmo já jogou a toalha, está por conta pelo fato de que ela não está buscando ao Senhor. Porque aqueles que buscam o Senhor encontram refúgio, encontram alento para a sua alma. Se você buscar o Senhor, você sabe que a justiça de Deus não vai falhar. Sabe, irmãos, a gente olha os relatos bíblicos quanto ao povo de Israel, naquela época também já existiam situações como as que nós estamos vivendo aqui na nossa nação. Impunidade, o próprio livro de Isaías fala sobre isso. A justiça anda cambaleando, tropeçando sobre a praça, nas ruas da praça. Não há quem pratique a justiça. O certo está errado e o errado está certo. Chega a hora que para você falar a verdade, você não pode mais, você está proibido. Vai chegar aquele tempo que quem disser eu vou falar a verdade estará sujeito a ser preso. Aliás, isso já está acontecendo para muitos que dizem a verdade. A verdade incomoda, a verdade mexe com muita gente. Mas eu queria que você pensasse algo junto comigo e nós vamos concluir aqui nesta parte. Não sai daí por enquanto, tá bom? Você que está até aqui, você é guerreiro, você suportou aí alguns minutos. Então, se você der aí aquele joinha, o YouTube vai entregar essa palavra de esperança para mais pessoas, tá? Deixa
vai lá naquele botãozinho lá, daquele dedinho maravilhoso, deixa o teu joinha lá que isso vai ajudar mais tarde, tá bom? O salmista, ele declara dizendo o seguinte: se não fosse o Senhor, o meu corpo já teria descido ao silêncio. O que ele está dizendo é o seguinte: a perseguição era tão grande contra a vida dele que, se não fosse o Senhor para defendê-lo, ele já teria sido levado ao cemitério, o lugar do silêncio. Essa é a referência que ele está querendo dizer. Eu já teria morrido, eu já teria partido. E por que precisamos do Senhor? Porque o Senhor é rocha eterna. O Senhor é rocha eterna. O Senhor nos sustenta, nos guarda, nos livra de todo mal. O homem pode até escapar da justiça terrena, de pagar alguma coisa pela justiça terrena. Mas diante de Deus ele não escapa. A Bíblia apresenta ele, os primeiros versículos, a Bíblia apresenta Deus como o justo juiz da terra. Como o justo juiz da terra. E o salmista declara ainda dizendo: ao Senhor pertence a vingança. Cabe a Deus tomar conta de tudo isso. Quando as nossas forças falham, quando o sistema está falhando em colocar ordem sobre isso, Deus vem e toma conta quando nós começamos a clamar. O salmista pergunta no verso 3, até quando o ímpio, até quando, Senhor, os ímpios saltarão de prazer? Em outras palavras, está dizendo, até quando eles triunfarão? Porque a gente tem essa sensação de triunfo, de que eles estão triunfando. Ele diz, eles estão maltratando os teus servos. Estão maltratando, estão se multiplicando. Estão espalhando essa notícia para outras pessoas, para se aproveitarem também deste momento. Deus vai entrar com ação. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus vai entrar com ação na nossa nação. Deus não vai deixar as coisas que estão acontecendo sem que a justiça dele venha sobre os homens. Deus está vendo tudo, porque a sua igreja está clamando, a sua igreja está buscando. Sua igreja está pedindo a Deus, Senhor, vê tudo isso. E é por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Porque os homens podem nos atropelar pelos meios que eles chamam de justiça. Podemos ser injustiçados, sim, podemos até ser condenados. Mas nós precisamos ter a mesma confiança e a mesma disposição para sofrer pela verdade. Eu quero lembrar você, aquele momento que Pedro, após ter curado aquele homem, a Porta Formosa, lá no livro de Atos, ele foi chamado para interrogatório. E lá aqueles homens, o Sinédrio, fariseus, escribas, disseram para Pedro, você está proibido de falar no nome deste homem. Que nome era esse que Pedro estava falando? Era o nome de Jesus. Pedro havia curado o enfermo em nome de Jesus. E o nome de Jesus naquela época estava muito recente ainda, se falava muito sobre a ressurreição de Jesus, isso ainda incomodavam muito aqueles, e aliás, aqueles mesmos que haviam mandado crucificar Jesus, o ressurreto. E Pedro olha para eles e diz bem assim, eu me submeto a vocês, ao castigo que vocês querem me dar. Porém, vejam diante de Deus e diante dos homens se é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pois a mim me importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E quanto a este nome que vocês dizem que eu não fale, continuarei falando, pois não posso me calar diante do Jesus ressuscitado. E ali eles foram advertidos, sofreram afrontas, escárnio, mas não deixaram de anunciar. Bom, se quiserem me punir, me punam. Se quiserem me prender, me prendam. Se quiserem me açoitar, que me açoitem. Mas eu não deixarei de falar deste nome. Vai chegar esse tempo, já chegou para alguns. Por enquanto, chegou para alguns, aqueles que estão gritando e clamando por liberdade, estão denunciando crimes na nossa nação.
ainda não proibiram de falar de Jesus, apesar de a gente saber que já há um ar do calor nos corações, já desejando isso, e nós sabemos que isso pode não demorar. Porém, Deus tem promessas para a nossa nação, onde o nome dele seria ecoado nas demais nações a partir do avivamento que viria sobre o Brasil. E quando nós decidimos viver uma esperança viva em Deus, a partir daquilo que Deus vai fazer e está fazendo, nós andamos pela palavra de Deus e não meramente pelas coisas que nós vemos. Então não desista, meu irmão. Busque ao Senhor. Busque auxílio de Deus nessa palavra. Palavra que nós meditamos agora, esta manhã. Todos os dias, leia esta palavra, porque nela você vai encontrar esperança para a sua alma. Nela você vai encontrar consolo, você vai encontrar a benignidade do Senhor, você vai encontrar forças para continuar, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você crê? Amém, meu irmão? Amém? Deus possa te abençoar nesse dia com esta palavra. Não desanime, não desista, em nome de Jesus.